Olá, amigos, que alegria estarmos juntos novamente, falando sobre a doutrina espírita, essa doutrina que tanto nos educa, que tanto nos consola. Lembrando que as palestras do grupo Aulas da Vida serão transmitidas também pela TV Chico Xavier, a Sintonia do Bem, na cidade de Campina Grande. Nesse mês, que é o mês do Natal, final do ano, o grupo Aulas da Vida traz para nós reflexões sobre os aprendizados que pudemos ter durante esse ano. Não só dentro desse ano, como também do ano passado, em decorrência da pandemia, em decorrência dessa adversidade pelo qual estamos passando. Esse momento, naturalmente, de Natal, final do ano, entrada do ano novo, normalmente esse momento já nos traz, essa época já nos traz reflexões, pensamentos, vontade de renovação. Normalmente isso já acontece. Mas dentro de toda essa pandemia, de toda essa situação pela qual a humanidade ainda está vivendo, estamos ainda dentro desta pandemia, esse momento nos traz reflexões mais profundas, ou deveria nos trazer reflexões mais profundas. Por isso, Aulas da Vida, do SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade, nos traz esse mês essas reflexões e nos pergunta, 2021, o que aprendemos com este ano? Então, nosso encontro de hoje, meus amigos, neste nosso encontro, nós falaremos sobre a indulgência, a necessidade de compreendermos a indulgência, de aprendermos, de refletirmos sobre a indulgência e muito além, a necessidade de verdadeiramente praticarmos a indulgência. Então, se procurarmos no dicionário, a palavra indulgência significa disposição para perdoar os erros, disposição para perdoar os erros, clemência, misericórdia, ou seja, é o perdão. Mas a indulgência, nesse significado, diz disposição para perdoar os erros e as culpas. O que seria essa disposição? Seria, então, a nossa boa vontade. Não falamos, eu estou disposto a fazer tal coisa, eu estou disposto a ir em tal lugar, ou seja, eu estou com vontade de fazer tal coisa, eu estou com desejo, com vontade de ir a tal lugar. Isso é a nossa disposição. Então, nós vamos nos esforçar para irmos a determinado lugar, para fazermos tal coisa, porque nós estamos dispostos. E é isso que o significado da indulgência no dicionário nos diz, e é importante essa significação. E essa palavra, ela tem importância. É uma disposição, ou seja, nos colocarmos, dispostos a isso, com a boa vontade, com a vontade de conseguir esse perdão, perdão dos erros, essa clemência, essa misericórdia. Então, esse é o significado desta palavra no dicionário. Vamos ler aqui para vocês, está no Evangelho de Mateus, as palavras de Jesus. Então, Jesus nos diz assim: como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Olha o que Jesus está nos dizendo. Nós enxergamos tudo na outra pessoa, normalmente os seus defeitos, as suas culpas, os seus enganos, mas nós temos, na nossa visão íntima, uma trave. Algo que não nos permite ver o que realmente fazemos, o que realmente somos. Então, Jesus está nos alertando em relação a isso. Então, ele diz, como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho?
muito maior, uma trave. Hipócritas, continua o Cristo, tirai primeiro a trave do vosso olho e depois, então, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Olha que lição Jesus nos traz nessas palavras. Palavras simples, mas de imenso significado. Então Jesus aqui nos diz que somos hipócritas e insensatos, porque apontamos os erros, os enganos, as culpas do nosso irmão, mas esquecemos que também temos as nossas. Ele diz aqui que nós temos uma trave cobrindo toda a nossa percepção coerente. Então nós temos uma trave no nosso olho e mesmo assim nós queremos olhar para o nosso irmão, apontar o dedo para o nosso irmão, culpar o nosso irmão, esquecendo então das nossas culpas e dos nossos enganos. Aqui Jesus diz, ele fala do olho, né? Então o nosso irmão, o que a gente quer tirar o argueiro do olho do nosso irmão, mas não tiramos a trave do nosso. Jesus então fala do olho, mas ele não está falando do olho físico, porque o nosso olho, o nosso olho físico, ele é apenas um instrumento para que a visão espiritual possa ser feita, possa ser realizada, né? A visão que ele está falando é a visão do espírito, é a visão do entendimento daquilo que o nosso olho físico está vendo. Então o nosso olho físico é um instrumento, né? Todo o nosso corpo físico é um instrumento para que o nosso espírito, né, através do perispírito, possa se manifestar nesta nossa vida. Então os órgãos físicos são apenas instrumentos, como o olho. É um instrumento de um sentido, o sentido da nossa visão, como temos as mãos para o tato, os ouvidos para a audição, né? É um sentido, o sentido da visão. Então Jesus aqui nos diz, ele fala do olho, obviamente, porque ele nem poderia entrar tanto nessa ideia, né, que o olho seria apenas um instrumento do corpo físico, porque naquele momento não seria entendido. Jesus queria apenas ser entendido da melhor maneira possível. Então ele nos fala do olho físico, mas não é do olho físico que ele está falando da nossa visão espiritual, da visão que o nosso espírito, né, dentro das suas características, da sua individualidade, né, do seu entendimento, como ele recebe a visão desse olho físico. Ou seja, como ele recebe aquilo que ele presencia, aquilo que ele percebe, né, dos outros irmãos, de tudo à sua volta. É isso que Jesus veio nos dizer. Então, ele vai além dizendo que nós somos insensatos e que nós somos hipócritas, porque não limpamos a nossa visão, ou seja, não nos depuramos, não nos reformamos, não evoluímos espiritualmente, temos tantos erros e enganos e culpas quanto aquele irmão a qual estamos apontando os erros, os enganos e as culpas. Mas nós não entendemos assim, porque nós temos essa trave cobrindo todo o nosso entendimento dessa visão verdadeira que é a que Jesus veio nos trazer. Então isso, meus amigos, é motivo de muita reflexão da nossa parte, porque fazemos isso a todo momento. A todo momento nós julgamos os nossos irmãos, a todo momento nós culpamos os nossos irmãos, né? Nós apontamos os erros dos nossos irmãos. Mas será que se nos colocássemos na posição desse irmão, dentro daquela circunstância, será que também não faríamos igual? Ou até piores? Isso deve ser a nossa reflexão. Porque nós não sabemos. Nós ainda temos essa trave nos nossos olhos. E é isso que Jesus veio dizer para nós.
né, que nós temos que primeiro depurar o nosso espírito, depurar o nosso entendimento, para então analisarmos, não é julgarmos, para então analisarmos os erros, os enganos dos nossos irmãos, e é o que? Poder tirar o argueiro do olho desses nossos irmãos. Então Jesus quer dizer assim, mesmo quando se já tivermos a nossa evolução, o nosso entendimento perfeito das coisas, o que ainda estamos muito longe, né, de conseguir, mas estamos no caminho, que isso é o importante, mesmo assim, tendo essa visão coerente e correta, sem essa trave, não é para julgarmos o nosso irmão, não é para apontarmos os defeitos do nosso irmão tão somente. Não isso. É para entendermos o nosso irmão e ajudarmos, auxiliarmos, para que ele também tire o argueiro dos seus olhos. Ou seja, para que ele também se renove, não é? Para que ele evolua espiritualmente, evolua essa visão espiritual, esse entendimento. Então é para que a gente possa auxiliar este irmão. Jamais julgar, né? Jamais criticar, mas não é o que fazemos. Então nós aqui cometemos também duas faltas graves neste momento. Além de não possuirmos a condição ideal de olharmos para esse irmão e analisarmos os seus feitos, né, suas atitudes, suas palavras, né, além de não termos condição nenhuma dessa análise, porque somos impelidos pela nossa involução, somos impelidos pela nossa inferioridade, que ainda somos, né, inferiores, somos seres em construção, né? Então essa é a nossa primeira falta, não temos condições nenhuma de avaliar a atitude do outro. E quando observamos a atitude do outro, ainda julgamos. Olha, né? Essas são faltas graves, que nós devemos pensar, e nós fazemos isso muitas e muitas vezes. Nós fazemos isso muitas vezes. Emmanuel nos diz que numa conversação é muito difícil que consigamos ficar 5, 10 minutos sem falar mal de alguém, sem nos utilizarmos da maledicência. Por quê? Porque nós temos a vontade de criticar e de julgar, porque nos achamos em melhores condições, né? Nos colocamos acima desses irmãos, como se também não cometêssemos os nossos erros e enganos. Talvez não seja o mesmo, né? O mesmo erro daquele irmão, talvez seja outro, talvez seja até maior, talvez seja menor, mas isso não é o problema. O problema é que ainda cometemos os nossos erros, ainda temos muitos enganos, muitos defeitos. Por isso não podemos também julgar o nosso irmão. Por isso a indulgência, o perdão, né? A misericórdia, a clemência, porque precisamos dessa indulgência para nós em muitos momentos da nossa vida. E ainda vamos precisar em muitos momentos da nossa vida. Então nós temos que nos atentar a isso. E a maledicência, né, que traz essa indulgência, essa falta, aliás, da indulgência, né, que traz isso para nós, também é um caminho, né, dessa falta de indulgência, é algo que também temos que observar. Vamos prestar atenção em nossas conversas. Vamos prestar atenção se Emmanuel não está correto em relação à nossa atitude. Será mesmo que não conseguimos manter uma conversa de um nível melhor, né? Uma conversa gostosa, uma conversa bacana com algum amigo, com um familiar, sem rapidamente criticarmos os outros? Isso é algo que devemos pensar muito, muito e refletir. Eu reflito sobre isso. Eu reflito, porque estamos na mesma condição, todos nós. Eu reflito e tento me policiar em relação a tudo isso.
É claro que em muitos momentos a gente consegue, mas também em muitos momentos, quando percebemos, já estamos apontando os erros alheios. Mas mesmo quando percebemos e já estamos fazendo, é importante, nesse momento, que a gente recue, que a gente perceba o caminho que está sendo seguido por nós. Né? Então, esse é o momento já que vai demonstrando um passinho para esse aprendizado. Eu percebi o que eu faço, eu recuo. Eu recuo para não dar mais margem, né, a esse tipo de comportamento. E é isso que nós temos que fazer. Parece algo simples, mas não é. É algo que nós precisamos refletir, é refletir sobre o que falamos, refletir sobre o que pensamos, para não externarmos tudo isso. De primeiro momento, é esse o nosso trabalho. E não é fácil não, mas é importante e é necessário. Né? Jesus, ele nos trouxe muitos exemplos de indulgência. Todo o seu apostolado foi nos mostrando a necessidade dessa indulgência, desse perdão. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, o capítulo é intitulado Tolerância, mas cabe perfeitamente dentro do nosso tema, que é a indulgência. A indulgência é sempre bem-vinda ao nosso tema de hoje. E esse capítulo, se referindo à tolerância, cabe perfeitamente na indulgência, porque só seremos indulgentes se formos tolerantes com os nossos irmãos, não é? Então, eu vou ler para vocês um trechinho que é muito importante e também nos traz grandes ensinamentos desse livro, Pensamento e Vida, do Espírito Emmanuel. Então, ele diz assim: tolerância, mas aqui estamos falando indulgência, não é conceito de superfície, é reflexo vivo da compreensão que nasce límpida na fonte da alma, plasmando a esperança, a paciência e o perdão, com esquecimento de todo o mal. Então veja bem, ele diz que essa indulgência que devemos conquistar, ou que já devemos estar, né, nessa busca, dessa conquista, não é um sentimento superficial, não é algo superficial. Pelo contrário, ela tem que nascer da nossa alma, da transformação da nossa alma, alma encarnada, né? Da transformação dessa nossa visão espiritual, desse nosso entendimento. Porque é muito fácil, podemos e fazemos até muitas vezes, né? Alguém nos faz algo, ou nos fala alguma coisa de que nos ofendemos, de que não gostamos, atacar o que é nosso egoísmo, nossa vaidade. Então, nós podemos até dizer, deixa para lá, né? Vou relevar, deixa para lá, não vou revidar e fica por isso mesmo. Podemos até fazer isso e fazemos muitas vezes, mas no nosso íntimo não é assim que está acontecendo. No nosso íntimo, no nosso sentimento, no nosso pensamento, nós estamos irados, né? Nós estamos sim com raiva, com esse sentimento. Nós estamos muito chateados, entristecidos, nós nos sentimos ofendidos, né? Nós às vezes até temos o desejo de revidar, mas não seguramos por um motivo ou outro. É claro que já é um bom sinal nos segurarmos, não explanarmos, né? Não expormos todo esse sentimento inferior que estamos sentindo. Isso já é um passo também a favor para esse entendimento. Mas não é a indulgência. O que Emmanuel diz para nós é que a indulgência é um reflexo vivo da transformação da nossa alma, nascida na transformação da nossa alma. E quando temos essa transformação, quando conquistamos, né, essa transformação, nós não vamos mais ter esses sentimentos e esse pensamento que só nós conhecemos, porque é da nossa intimidade. Verdadeiramente, a nossa indulgência será real.
Quando falamos, ou quando falarmos, tudo bem, está esquecido, deixa para lá, verdadeiramente será esse o sentimento que vamos sentir. Porque a indulgência ela não é superficial, ela é de foro íntimo. Ela é transformação, é reflexo vivo da transformação da alma. É muito bonita essa frase, esse termo que ele usa, né? O Emmanuel, é um reflexo vivo da transformação da nossa alma. Então nós podemos até enganar ali naquele momento as pessoas que estão à nossa volta, mas não enganamos, na realidade, o nosso íntimo. E até quando vamos conseguir essa máscara? Porque uma hora elas caem. Será que em algum momento, quando tivermos novamente oportunidade de estarmos com essa pessoa, né, que achamos ali que nos ofendeu, né, que nos maltratou de alguma maneira, será que não vamos, em algum momento, cutucar essa ferida? Será que não vamos expor o sentimento relacionado àquela atitude lá de trás, porque ainda não está perdoado dentro de nós? É claro que isso vai acontecer, com certeza. E a nossa mente vai ficar pensando nessa atitude que recebemos e que não gostamos. Mas por isso, é um trabalho íntimo, é algo que devemos conquistar, é como luta mesmo, é como esforço da nossa individualidade. Não é do dia para a noite, mas temos que ter o quê? Como lá no dicionário está a significação da palavra indulgência, temos que ter a disposição dessa reforma íntima. Temos que batalhar mesmo no nosso íntimo, batalhar, né, na nossa individualidade essa mudança, para que ela não seja apenas de fachada, não seja apenas superficial. É isso que nós temos que fazer, mas para isso temos que estar dispostos, é a boa vontade, porque é o nosso livre-arbítrio, é a nossa escolha. Queremos ser indulgentes? Eu quero ser indulgente, então eu vou trabalhar para conquistar essa indulgência em mim. Eu não quero ser, então eu não vou nem pensar nisso. Então nós temos que ter essa disposição, né? E continuando Emmanuel, então, né, no livro Pensamento e Vida. Pedir, né, desejar, pedir, que os outros pensem com a nossa cabeça seria exigir que o mundo se adaptasse aos nossos caprichos. Quando é nossa obrigação adaptar-nos com dignidade ao mundo, dentro da firme disposição de ajudá-lo. Então aqui Emmanuel está falando exatamente, só que em outras palavras, o que o Cristo nos disse lá no Evangelho de Mateus. Por que nós queremos que as outras pessoas tenham atitudes e palavras e pensamentos e desejos como os nossos? Não podemos exigir isso de nenhum irmão. Por quê? Porque nós somos individualidades diferentes. Nós somos espíritos em estágios de evolução diferentes, em experiências diversas. Não somos iguais. Somos iguais na criação perante Deus, obviamente. Passamos por todas as diversidades, somos regidos pela mesma lei, isso sim, tudo igual. Mas só que nós evoluímos diferente. Nós crescemos e nós começamos a entender as coisas de maneira diferente. Então, por isso não podemos exigir dos nossos irmãos que pensem como nós, que ajam, que falem como nós, porque isso é um capricho nosso. O que nós devemos é o contrário, diz Emmanuel, é nos adaptarmos ao mundo, ou seja, nos adaptarmos a todas as pessoas que convivem conosco, através do quê? Do entendimento, da compreensão de que somos diferentes e que ainda estamos evoluindo, ainda somos espíritos inferiores, todos nós. Então, dentro dessa ideia de que nós é que temos que nos adaptar,
né, em relação ao mundo e às pessoas que convivem conosco, né, em relação a todas as pessoas, aí vem a necessidade desse trabalho. E por que temos que nos adaptar? Porque temos que crescer, temos que evoluir. Para nós, né, para a nossa reforma íntima, nossa ascensão, né, para o espírito superior e com toda a consciência envolvida na verdade, no entendimento correto das coisas, né? E também para auxiliar estes irmãos. É o que Jesus nos diz, que nós temos que então primeiro retirar a trave dos nossos olhos, que seria todo esse entendimento, essa transformação, para então ajudar o nosso irmão a tirar o argueiro do olho dele. Então é um auxílio. Olha a importância dessas palavras do Cristo e de Emmanuel no livro Pensamento e Vida. E nós temos que ter isso em nossa mente, nós temos que perceber a necessidade desse trabalho, de ter essa disposição, essa boa vontade de sermos indulgentes. De olhar para o nosso irmão e entender o motivo daquela atitude. Mesmo que o motivo não esteja aparente, seja de difícil entendimento para nós, mas nos colocarmos na posição daquele irmão, não é? Entendemos que é aquilo que naquele momento ele pode fazer. Porque, olha só, nós temos também que pensar, meus amigos, que muitas vezes aquilo que nós achamos que os nossos irmãos estão fazendo de ofensa para nós, de injúria, de maltrato, né, vamos dizer assim, muitas vezes nós recebemos desta maneira as atitudes e palavras dos nossos irmãos, mas na ideia desses irmãos, né, no entendimento que eles possuem no momento, não é. Eles não estão nos maltratando, eles não estão nos injuriando, eles não estão nos ofendendo, mas nós recebemos assim. Isso Emmanuel veio nos trazer neste momento. Nós não podemos exigir que as pessoas pensem como nós. Isso aí seria um capricho e um grande erro, um grande engano nosso. Então, da mesma sorte, né, do mesmo momento, nós também podemos ter atitudes e palavras proferidas a um irmão nosso que para nós está tudo bem. Se recebêssemos, não daríamos importância nenhuma, porque para nós não seria ofensa, não seria injúria, não seria maltrato. Mas para aquele irmão a quem falamos ou a quem externamos alguma atitude, para ele sim é uma ofensa, é uma injúria e é um maltrato. Então entendem como nós temos que abrir a consciência para essa compreensão, para esse trabalho íntimo, né, trabalho que é nosso. Aí acontecem todas, né, as discussões, as incompreensões, as brigas e tantas coisas mais que advêm de toda essa falta de entendimento. Então nós temos que nos pôr no lugar do outro, nós temos que compreender que nem sempre o outro pensa como nós e reage como nós, como achamos que é o certo, né? Nós temos que trabalhar isso em nós. Aí sim nós vamos compreender que nós temos essa trave, essa falta de entendimento que Jesus nos disse no nosso olhar. E é ela que nós temos que tirar, através desse trabalho íntimo. Então, a indulgência, ela não é apenas falarmos, tudo bem, eu perdoo, tudo bem, eu esqueço, eu vou relevar. Não, ela não é superficial, ela é íntima. Ela vem da necessidade dessa mudança e dessa mudança conquistada em nós. É um trabalho muito profundo. E é esse trabalho de perdão das ofensas é que vai nos elevar, é que vai fazer com que possamos subir os degraus dessa escada de evolução a que estamos fadados pela nossa criação. É o objetivo da nossa criação, é a busca que estamos seguindo. Então a indulgência tem um fator importantíssimo
primordial, porque ela vai nos trazer toda essa compreensão do que está à nossa volta. Por isso, vamos buscar essa disposição, essa boa vontade de sermos indulgentes. Então, como eu disse anteriormente, Jesus nos mostrou em todo o seu legado, seu ensinamento, seu apostolado, ele nos mostrou a indulgência de várias formas. Ele nos trouxe através de atitudes, não só de palavras, porque palavra é fácil dizer, né? Mas não, ele mostrou na sua vida, na sua atitude, toda essa indulgência, em vários momentos, né? Ele sempre perdoou as pessoas, ele sempre compreendeu os erros das pessoas. Por exemplo, quando a mulher adúltera foi levada até ele, né? Pronta para ser apedrejada ali por todos, e perguntado para Jesus, então, o que ele faria, o que fazer, né? Jesus, muito calmamente, disse, atire a primeira pedra quem não tenha pecado. E ela foi absolvida, então, porque todos ali entenderam que também tinham suas culpas, seus erros, seus enganos. Largaram as pedras e foram embora. E esse é um ensinamento muito importante, muito profundo para nós. É o que Jesus vem falar da trave dos nossos olhos. Como que eu posso julgar uma pessoa, condenar uma pessoa, sendo que eu também erro, e sendo que eu também não tenho a condição de enxergar aquele irmão verdadeiramente como deve ser visto, porque eu tenho um véu sobre o meu entendimento. O meu olhar ainda está errado, o meu olhar está equivocado em relação à lei, em relação à vida, em relação às pessoas. É isso que Jesus vem nos trazer. E também quando ele curava, né, todas as pessoas que ele curou, ele sempre dizia para aquelas pessoas que elas estavam ali sendo beneficiadas, sendo curadas, mas que não cometesse mais pecado. Ou seja, não cometesse mais os enganos, né? Não fosse mais culpado das coisas, se renovasse. Para quê? Para que algo pior não te aconteça, eram as palavras do Cristo. Então, ele estava perdoando aquele irmão de todas as suas faltas, porque eles também não tinham entendimento, eles eram ignorantes, né, nesse sentido. Mas Jesus ali curava e explicava e falava, agora vá, mas não peques mais. Ou seja, se policie, reveja suas atitudes, suas palavras, né? Pense o seu pensamento. Para quê? Para que algo pior não possa te acontecer. O que ele quer dizer com esse algo pior? Ele queria dizer no sentido de que toda vez que toda ação nossa tem uma consequência. Tudo que fazemos reverte para nós. Se continuamos a fazer o errado, o engano, né? Também o errado, o engano se reverte para nós. No sentido do que? Como vem isso daí? Vem através das consequências de dores, de doenças, de sofrimentos, para que possamos aprender. Essa é a lei. E isso Jesus dizia a esses irmãos. Não peques mais. Né? Amadureça espiritualmente, reflita, pense, para que você não sofra as consequências. E é isso que nós temos que buscar, é esse entendimento. E a indulgência, podemos olhar para o nosso irmão com carinho, apesar do que ele tenha feito, né? Sabemos que cometemos, nós e os outros, erros grandes, erros difíceis, erros pequenos, mas mesmo assim, qualquer que seja o tamanho desse engano, o tamanho desse equívoco que possamos cometer, nós e nossos irmãos, nós temos que aprender a perdoar. A perdoar. Se ainda a indulgência e o perdão ainda não é difícil, ainda não faz parte do nosso sentimento, da nossa individualidade, nós temos que compreender a necessidade dessa busca. Então, que possamos apresentar a boa vontade de tentar, de compreender e de falar, eu vou buscar esse entendimento. Eu posso ainda não estar conseguindo, mas eu vou buscar esse entendimento. Eu quero essa mudança, eu preciso dessa mudança, eu preciso desse sentimento, dessa indulgência na minha individualidade, né?
Então é isso, nós temos que compreender dessa maneira e buscarmos, de início pelo menos, não externarmos aquilo que estamos sentindo, aquilo que temos vontade de falar e de fazer. Vamos segurar um pouco, refletir sobre todos esses comportamentos e palavras que poderíamos ferir alguém. Vamos recuar, né? Vamos recuar um pouquinho nesse comportamento. E isso, meus amigos, não é ser passado para trás, e nem ser feito de bobo, como muitas vezes pensamos. É o contrário, é estarmos nos tornando superior a tudo isso. Por mais que os outros possam pensar nesse sentido, mas não é assim a verdade, é isso que nós temos que entender. Então, quando Jesus nos diz da indulgência, da necessidade do perdão, quando Emmanuel também nos traz toda essa informação, eles estão falando para nós que nós temos que esquecer todo o mal. Para esquecer todo o mal, nós temos que nos modificar no sentido do orgulho que ainda sentimos, do egoísmo, da vaidade, esquecimento de nós mesmos. Por quê? Porque quando estamos trabalhando para eliminarmos de nós esses sentimentos que ainda são bem arraigados, bem fortes em nossas individualidades, né? Se tentamos eliminar o egoísmo, tentamos eliminar a vaidade, muito dificilmente a atitude, a palavra do outro vai nos ferir. Porque não vamos mais receber dessa maneira. É o esquecimento de nós mesmos. Nos tornaremos, como diz Emmanuel, criatura invulnerável ao ataque, às injúrias. Olha que maravilha quando conquistarmos isso. Sermos criaturas invulneráveis aos ataques e às injúrias. Então não vamos mais receber tudo que recebemos como ofensa e como maltrato e como injúria, não será mais para nós. Por quê? Porque nos elevamos, depuramos um pouquinho esse sentimento de orgulho, de vaidade ferida, né? Então nós não vamos mais ser essas criaturas tão fáceis de serem magoadas, de se sentirem ofendidas. Olha que interessante, né, essas informações que a doutrina espírita nos traz, que Emmanuel está nos trazendo também. Então nós temos que nos fortalecer dentro desse entendimento. E eliminando esses sentimentos inferiores que ainda possuímos, e buscando, né, essa eliminação, esse trabalho íntimo, nós vamos receber tudo de uma maneira muito mais tranquila. O que vai facilitar para nós o quê? O perdão dos pecados alheios, né? o perdão das injúrias, o perdão das ofensas, porque nem com ofensas e injúrias receberemos mais. Aí verdadeiramente vamos compreender o nosso irmão, compreendendo a nós mesmos. Então tudo isso, meus irmãos, que falamos hoje, a importância desse sentimento de indulgência, de compreensão e de perdão, é algo muito profundo e totalmente necessário ao nosso crescimento. Nós vamos deixar tantos sofrimentos de lado se conquistarmos um pouquinho desse entendimento, né, e de externarmos isso, porque não é para ficar só em nós, é o reflexo, como diz Emmanuel, o reflexo vivo da transformação da alma, a indulgência, a tolerância, o perdão. Então nós vamos eliminar tantos sofrimentos para nós vamos conquistar uma paz, uma alegria, que só pode vir através desse entendimento. E aí nós vamos também, além de nos auxiliarmos os nossos irmãos. Então olha a importância de refletirmos sobre isso. E agora esse momento propício, né, de final de ano, dentro de toda essa circunstância, quando as nossas esperanças se renovam, né, nós desejamos tantas coisas boas para a nossa vida, né, no ano que vem, né, nós falamos, nós vamos buscar isso, aquilo, vou melhorar nisso, aquilo, ótimo, mas que não fiquemos apenas na palavra e só na esperança. Que essa disposição, essa boa vontade realmente se faça sentir em nós através dessa busca íntima, desse trabalho
íntimo, né, da nossa individualidade. Vamos aproveitar então essa vibração, né, da proximidade do Natal, da proximidade do ano que se inicia, e refletir sobre tudo isso. Lembrando sempre que tudo depende, óbvio, de nós, do nosso livre-arbítrio, dessa busca dessa conquista, mas sempre somos auxiliados por tantos e tantos amigos espirituais, né, que estão desencarnados, como também amigos encarnados, pessoas que convivem conosco, que nos dão exemplo, que nos fortalecem, muitas vezes passam desapercebidos por nós. Não damos conta, não percebemos esse auxílio. Deus ajuda seus filhos, as suas criaturas, através de seus filhos. Nós temos que entender isso. Então, os irmãos encarnados e os irmãos desencarnados, eles estão sempre nos auxiliando. Nós temos que perceber esse auxílio. Temos que nos abrir para esse auxílio. Isso é um trabalho nosso. Vamos refletir então, né, sobre isso. É um momento muito bom para essa reflexão. As vibrações estão diferentes, o mundo está se enchendo de esperança, de harmonia, né, de vontade de ajudar. Esse momento é propício para isso. E vamos refletir. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Desejo que o Natal de vocês seja maravilhoso, de muita luz, de muita bênção, de muita saúde, de muita união. E que o nosso próximo ano seja de paz, de muita saúde também, de muita conquista, de realizações pessoais e realizações íntimas, no sentido do nosso crescimento espiritual. Obrigada a todos pela atenção. Fiquem na paz de Jesus.